Juízes 4, verso 4. Diz assim: Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Digam todos amém. Feche os seus olhos. Pai, fala conosco nessa noite. Que a Tua palavra nos edifique, nos fortaleça, nos encha de graça e sabedoria, e que saiamos daqui, ó Deus, instruídos e orientados por Ti, para que a nossa vida se torne cada vez mais abençoada. Nos dê um coração atento, uma mente focada para Te ouvir, que não sejamos dispersos nessa hora, e que sejamos edificados por Ti. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus por essa palavra abençoada, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o tema uma mulher de valor, já que estamos celebrando, comemorando o Dia Internacional da Mulher, e vou utilizar uma mulher extraordinária da Bíblia, chamada Débora. Ela era uma juíza, uma profetisa. Para quem não sabe, antes dos reis de Israel, Deus levantava juízes para crises que o povo enfrentava em sua trajetória. Antes de ser estabelecida a monarquia, era assim que Deus agia, através dos juízes. E esse tempo de Débora foi um tempo difícil, porque há 20 anos o povo vivia oprimido pelo rei Jabim, de Canaã. 20 anos de opressão, e essa opressão foi consequência do afastamento do povo de Israel de Deus, e Deus, de uma forma didática, apaixonante, mas dolorosa, permitia que o povo fosse oprimido e passasse por adversidades para ver se acordava. É aquela história: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E nesse período, no século 7 a.C., era a época dos juízes, e acontecia esse ciclo espiritual repetitivo. O povo se aproximava de Deus, vivia um tempo de vitória. Se afastava de Deus, Deus permitia a opressão. E durante 20 anos, o rei de Canaã, Jabim, tinha um exército poderoso, liderado por Císera, um comandante, e oprimia o povo de Deus. E Débora, ela ficava ouvindo as pessoas debaixo de uma palmeira como juíza, para aconselhar o povo e ouvir o povo. Até que chegou um tempo que Débora percebeu o tempo de Deus, e chega com Baraque, que era o comandante de Israel, do exército de Israel, diz: olha, está na hora, Deus já nos deu vitória, é hora de nós sairmos dessa opressão e vencermos esse exército de Jabim. Para você ter uma ideia, eles tinham 900 carros de ferro, uma potência militar muito forte. E Débora diz a Baraque: vamos lá, eu sinto de Deus que esse é o momento. E Baraque disse: eu vou, mas só se você for comigo, Débora. Ela diz: eu topo, eu irei, mas a honra da vitória desta guerra não será tua, será de uma mulher. Digam todos amém. E assim acontece. Baraque coloca o exército de Deus no Monte Tabor.
que existe até hoje lá em Israel. Já passei perto desse monte, ainda não subia nele, mas é esse monte que você está vendo aí. O exército se acampa perto do Monte Tabor, e o exército inimigo, liderado por Sísera, através do rei Jabim, ficava próximo a um rio chamado Quizon. E no cântico de Débora, quando ela agradece a Deus pela vitória, ela traz uma informação como Deus deu vitória a um exército pequeno contra um exército poderoso. Quando o exército de Canaã se instalou próximo ao riacho, ao rio Quizon, Deus enviou uma chuva muito forte, que o rio transbordou, e os carros de Jabim, do exército de Canaã, atolaram nesta lama, nesta água, e ficaram sem mobilidade, e foram uma presa fácil para o exército de Israel. E naquele dia, através da liderança dessa juíza chamada Débora, Deus deu livramento e o povo foi liberto e recebeu vitória. Digam todos amém e aplaudam o Senhor bem forte. Assim como uma situação mudou por causa de uma mulher, qualquer situação pode mudar, que se aquilo que ela vivenciou, manifestou, aconteça na minha e na sua vida. Essa não é uma mensagem só para as mulheres, é um exemplo de Débora, que deve ser seguido por mim e por você. E tem 4 lições importantíssimas na vida dessa juíza que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho certeza absoluta que se você praticar, vivenciar, empurrar a sua vida com esses valores, com esses princípios que a Débora vivenciou, eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo que está sendo oprimido na sua vida, Deus vai te dar vitória. Aquilo que está aprisionado por algum tempo, imagina só, 20 anos oprimidos por um povo de Canaã, pelo exército de Jabim. E teve o dia que ela disse: basta, não aceito isso, não suporto mais isso. E quando você estuda a vida dessa juíza, dessa Débora, você encontra 4 lições importantes. A primeira, diga comigo, Débora era uma mulher, diga, de visão espiritual. Diz o verso 4 que ela chama o Baraque, o comandante do exército do Senhor. Diz: olha, Baraque, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens de Naftali e de Zebulon? Isto é, acorda, rapaz, chegou a hora da nossa vitória, chegou a hora da nossa conquista, da nossa libertação. Isso só acontece porque essa mulher tem visão espiritual. É triste e preocupante numa casa onde não tem pessoas que tenham visão espiritual. E o que é visão espiritual? É a capacidade de você enxergar a realidade a partir da perspectiva de Deus, pelos olhos de Deus. Aos olhos humanos, era impossível vencer o exército de Jabim. Eles eram militarmente poderosíssimos, mas a quem tem visão espiritual enxerga além das circunstâncias. Digam todos amém. Quem tem visão espiritual olha a vida pela perspectiva divina e não aquilo que as circunstâncias estão te impondo. Quem não aprende isso vive o tempo todo ansioso, preocupado, com a fé achatada, amassada, porque não tem visão espiritual. O que rege a sua vida são as circunstâncias do dia a dia. Como não tem visão, ele não enxerga.
Baraque não enxergou, estava apavorado, estava com medo, a tal ponto de falar para Débora: eu só vou se você for comigo. Essa Débora, ela é o tipo de pessoas que enxergam soluções, é o tipo de gente que faz avaliação da sua vida, mas não gasta tempo com o problema, pelo contrário, foca a sua energia em soluções. E ela pensou, disse: agora nós podemos vencer. Pega o teu povo, reúne 10.000 homens, vai para o Monte Tabor, que Deus vai dar vitória. Digam todos amém. Deus revela a ela um plano de libertação. Deixa eu te falar, se você está enfrentando uma guerra pesada, se você está enfrentando uma luta difícil, Deus vai revelar o plano da vitória para você. Para isso você precisa enxergar. Mas infelizmente existem muitas pessoas com cataratas espirituais, ela não consegue enxergar direito. A vida está tão distante de Deus, a vida está tão distante da Bíblia, da oração, da igreja, que a pessoa fica cega, e ela começa a acreditar que não tem como vencer. Ela começa a impor o estilo de vida de derrotado, de derrotada, de fracassado, porque ela não enxerga além das circunstâncias humanas. O que faz ele pensar, agir, planejar somente as questões humanas, por isso sofre demais. Débora disse: negativo. Olha, Baraque, Deus já deu a ordem, a vitória será nossa. Digam todos amém. Digam glória a Deus. Essa mulher tem essa visão espiritual, é guiada pela voz de Deus. Que Deus levante você, minha irmã, para ser a Débora da sua casa, que enxerga o perigo, que sabe que a situação está difícil, sabe que a peleja é difícil, sabe que o inimigo é poderoso, mas também sabe quem é o Deus que você serve, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que está além das circunstâncias, além das notícias, dos indícios. Ela não olhou para o tamanho do exército de Jabim, ela olhou para o tamanho do Deus que ela servia. Segundo lugar, Débora, diga comigo, era uma mulher, diga, de coragem. Diz o verso 9, quando Baraque fala para ela: eu não vou se você não for comigo. Ela diz: certamente eu irei contigo, porém não será tua a honra da vitória, pois da mão de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Que mulher de coragem. Quando ela manda, ordena que Baraque vá, ela não esperava que ele ia dizer a ela: só vou se você for. E quando ela escuta isso de Baraque, ela diz: eu topo, eu irei contigo, mas fica sabendo que quando a vitória chegar, a honra será de uma mulher. Digam todos amém. Como tem marido Baraque, que não toma iniciativa, que não lidera suas guerras, que não assume o comando da sua casa, e às vezes abre um espaço para mulheres como Débora. Baraque, ele teme, ele tem medo de ir à frente do exército, ele era capaz de fazer isso, mas o medo dominou o seu coração. Mas essa mulher era de coragem. Digam todos amém. O que é coragem? É a disposição para agir conforme a vontade de Deus, mesmo sentindo medo. Coragem não é ausência de medo, coragem é você vencer o medo. E nós vencemos o medo, sabemos que o nosso Redentor vive para sempre, e Ele vai nos conduzir em vitória. Digam glória a Deus. A pessoa corajosa, ela enfrenta a realidade sem hesitação. Ela disse: eu topo, se é para ir eu vou. Ela reconheceu que era a hora de Israel ser livre da opressão.
ela não ficou paralisada, ela não hesita, ela vai, eu topo, eu vou com você, Deus vai nos dar vitória. É uma mulher de coragem, ela não hesita de jeito nenhum, ela tem firmeza, mas a sua firmeza não era uma firmeza baseada nas suas forças, ela sabia que tinha uma palavra de Deus sobre a sua vida, ela tinha coragem porque sabia que Deus estava com ela, que Deus estava dirigindo a sua vida. Olha a importância de uma casa ter alguém com visão espiritual, porque a situação pode se tornar completamente dificílima, mas quem tem visão espiritual e coragem, consegue superar todas as coisas. Digam todos amém. Sua coragem não vinha da força militar, que não era grande, mas na certeza de que Deus tinha decretado a vitória. Talvez pessoas aqui hoje estão com medo do amanhã, medo das más notícias. Você tem tido dificuldade de confiar num dia melhor amanhã, uma semana melhor, porque o exército de Jabim está pressionando você, está oprimindo você. Mas Deus te convida a ter a coragem de Débora, porque Ele está entregando hoje a todos vocês aqui uma palavra profética. Eu vou dar vitória na sua vida, eu sou o Deus que você serve, você vai vencer o exército inimigo, em nome do Senhor. Terceiro lugar, Débora era uma mulher que sabia ouvir. Diz o texto que ela ficava debaixo, coloca o verso 5, de uma palmeira, e ali em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, os filhos de Israel iam lá conversar com ela, e ela, como juíza, ouvia as demandas do povo de Deus. Ela sabia ouvir, ela tinha ouvidos para sentir o coração do povo. Foi essa capacidade de saber ouvir que ela percebeu pelas conversas com o povo que estava na hora de se libertar do rei e do exército de Jabim. Ela percebeu o momento, agora é a hora, ao ouvir as pessoas as quais o procuravam. As pessoas que sabem ouvir, elas têm 3 vantagens. A primeira, quem sabe ouvir toma decisões sábias e justas. Digam amém, irmãos. Débora não julgava com base no achismos ou precipitação, mas ela ouvia atentamente os casos antes de decidir. É triste uma casa onde a mulher e o homem não sabem ouvir um ao outro. Ultimamente as distrações têm tirado essa força do casal e da família, que é a capacidade de ouvir. E a mulher tem um sentido bem aguçado que o homem não tem. Ela ouve mais do que cada um de nós. Elas percebem, elas discernem, elas sacam coisas que a gente nem percebe. E Débora sabia ouvir, por isso ela tomava decisões sábias e justas. E quem sabe ouvir, escute isso, quem sabe ouvir tem o respeito das pessoas. Quando você ouve a sua esposa, ouve o seu marido, senta para ouvir seus filhos, isso gera respeito, porque a pessoa se sente importante, porque você dá a ela a chance de falar e você está pronto a ouvir. É o que diz a palavra. Tiago diz, olha, seja tardio no falar e pronto para ouvir. Não foi à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né?
Diga aí para o seu irmão: irmão, aqui para nós, hein? Cala a boca, irmão. Ouve mais, me escuta. Eu preciso ser ouvido, eu preciso ser ouvida. Mas como eu disse, quando não se tem isso na casa, no relacionamento conjugal, na relação com os filhos, essa capacidade que Débora tinha de sentar e ouvir, a família seca, o relacionamento esfria, a alma se separa do marido e da mulher, começam a ficar distantes. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando vocês entrarem no quarto, não acesse o celular. Não é hora do celular, é hora de você ficar junto do seu marido, da sua mulher, e ali renovar as forças, ou saber ouvir, conversar, sentir um ao outro. Quando você sair para passear com a sua mulher, meu irmão, larga esse celular, pelo amor de Deus. Tem um caso que eu conheço, que a menina, eu sei da história, ela aguentou, porque a mulher assim, ela aguenta, mas tem a hora que ela fala assim: pirapaz, não quero mais, porque ela perdeu total capacidade de admirar a pessoa, porque ela não é valorizada, ela não é honrada, ela não é respeitada. Sai para jantar, aí não conversa, um fica no celular, entra no carro, cada um no celular, vai para o quarto, cada um no celular. Seu casamento vai acabar, porque a alma fica distante. E Débora, ela era inteligente, ela ouvia, e quanto mais ela ouvia as pessoas, mais influência ela tinha naquela nação. Se você quer ter influência, ouça as pessoas, seja pronto para ouvir. Você não imagina o impacto que isso tem nas relações. E Débora é um exemplo de uma mulher que sabia ouvir. E por último, Débora era uma mulher, repita essa frase, que não tinha medo de liderar. Diz o verso 7: ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Digam todos amém. Aqui mostra que essa mulher, ela lidera a situação. Ela é uma mulher forte, e Deus faz algumas mulheres fortes, que têm essa capacidade de liderança, de resolver problemas, ser proativas, e Débora era assim. Eu só dou um conselho para você que é uma mulher forte: use essa sua força para tudo e para todos, menos para o seu marido. Não use essa capacidade que você tem, essa energia, essa liderança que Deus te deu contra seu marido, porque quem avisa, amigo é. Quando o homem percebe que a mulher que ele escolheu para amar é muito forte, ela é duro na queda, sabe aquela mulher duro na queda? Ele vai procurar uma mais fraca. Então use essa sua força para apoiá-lo, para ajudá-lo, ajudar a sua família, ajudar nos negócios. Mas mulher e homem e mulher, não use isso. Ele é seu macho. Não vem cantar de galo na cabeça do Baraque, que não vai dar certo. Você tem que ter calma. O temperamento dele é diferente. Ele não tem o que você tem. Não vá oprimir o homem, não. E os piores não falam nada. Os que não falam nada são os piores, porque ele vai sair fora sem você perceber.
Os que reclamam ainda têm uma chance. E aqueles que não falam nada, fica mudo. Essa mulher é brava. Ele já está planejando, eu vou me sair. Eu vou me libertar dessa mulher. Mas às vezes Deus faz isso, porque Deus dá dons a algumas mulheres, e é maravilhoso isso. Por exemplo, ontem aconteceu aqui um grande evento da mentoria feminina, um jantar espetacular, feito com excelência, com muito bom gosto, bem organizado, tudo liderança de mulheres, as mulheres que realizaram isso, e isso é bênção de Deus, digam todos amém. Só que vocês mulheres chegam em casa menos, tá? Menos, não chegue lá querendo fazer na sua casa o que você faz com competências na questão da vida. Lá está o seu macho, seu homem. Veja lá como você fala com ele, veja lá como você responde a ele. Ele é o cabeça da família. Posso ouvir o amém da macharada, Bande Baraque? Isso mesmo. Agora, quando uma casa não tem liderança, quando uma empresa não tem liderança, quando qualquer ambiente não tem liderança, a desordem é certa, a confusão é certa. Por isso que Débora é uma mulher exemplar. Ela lidera uma crise. Já que não tem ninguém liderando, eu vou assumir. E ela consegue libertar, pelo seu trabalho, através da ação de Deus, o povo de Israel de 20 anos de opressão. Por isso que uma casa, uma igreja, uma empresa, qualquer ambiente, quando não tem liderança, há desordem e confusão. Há muita fraqueza também diante dos desafios quando não se tem liderança. A ausência de liderança faz com que desafios se tornem gigantes. Em qualquer situação, em qualquer crise, se não tiver alguém para liderar, essa crise se torna muito maior do que ela é, porque não tem ninguém para liderar a solução. Que Deus nos ajude nessa noite. Eu quero concluir dizendo que esse capítulo 4 de Juízes mostra como Deus usou Débora, como Deus provou para Débora que a força militar não é maior do que o seu poder, digam todos amém. Leve isso para a sua casa. Talvez você entrou aqui extremamente ansioso e preocupado com a grandeza do teu adversário. Mas a história de Débora mostra que o exército do inimigo pode ser mais poderoso do que a gente, mas não é mais poderoso do que o Deus que a gente serve. O Deus que a gente serve enviou uma tempestade e atolou o exército do inimigo. Se for preciso, Ele fará isso contra os teus adversários. Ele vai atolar a força do inimigo contra você, e esse mal vai passar, e a tua vitória vai chegar, em nome de Jesus. Fique em pé e aplauda o Senhor, mas aplauda com júbilo, com alegria, em nome do Senhor Jesus.